Pessoal do sétimo ano, tudo bem com vocês, minha gente? Espero que vocês estejam bem. Vamos a mais uma aula de religião, né? Mais uma aula nossa de ensino religioso. Hoje vamos falar sobre os conflitos religiosos no Brasil. Quero que vocês peguem aí o caderno de vocês, peguem a caneta e para anotar algumas coisas que eu vou pedir para vocês anotarem, tá certo, minha gente? Então, botem a data de hoje, botem aí os conflitos religiosos no Brasil, certo? Então, vamos lá. Então, eu vou falar para vocês algumas coisas, vou ler para vocês algumas coisas que eu escrevi e vou explicar, né? Vejam bem, quando a gente fala sobre conflitos religiosos no Brasil, muito a gente tem que ser falado, né, a respeito da intolerância, né? Então, a intolerância religiosa, que são os conflitos, né? A falta de diálogo, o desentendimento, né? Um querer impor, né, a sua verdade, a sua fé ao outro, né? Tudo isso vai acabar gerando um conflito, né, religioso que envolve a intolerância. Então, hoje vamos falar sobre como as religiões, de uma forma geral, no Brasil, lidam, né, com as diferenças, né? Vamos ver isso. Então, os conflitos religiosos são gerados por pretextos, né? Na grande maior parte deles, pretextos econômicos, pretextos políticos, pretextos sociais. Hoje em dia, a gente tem visto muito, né, alguns grupos religiosos que acabam, digamos assim, entrando em conflito, né, com outras pessoas por questões políticas, né? Então é muito triste, minha gente, quando a política, por exemplo, ela se envolve com a religião, né? Quando a política e a religião acabam se confundindo, não pode, né? As coisas de Deus são as coisas de Deus, as coisas do homem são as coisas do homem, totalmente diferentes, são coisas separadas, né? É como o óleo e a água, não se misturam, né? Então veja, então hoje os conflitos religiosos são um assunto extremamente urgente, né? Mais do que nunca. Por quê? Visto, né, as consequências desses conflitos. Quais são as consequências dos conflitos religiosos hoje no mundo? Podemos dizer que são a violência, então inúmeras pessoas que são mortas, né, assassinadas por terem uma religião diferente, inúmeras pessoas que são agredidas, né, por terem uma religião diferente das outras, pessoas que têm as suas casas muitas vezes depredadas ou destruídas porque têm uma fé, uma religião diferente. Isso acontece aqui no Brasil com as pessoas que seguem o candomblé, né? As pessoas que seguem o candomblé, seguem a Umbanda, são muito perseguidas aqui no Brasil. São perseguidas, sofrem intolerância, são agredidas, são mortas, são assassinadas. Tudo isso por causa da fé delas, minha gente. Então vejam que a fé, ela muitas vezes ela é um símbolo da paz e do amor e acaba se tornando um símbolo do ódio, né? E da intolerância. Isso é muito triste. Quando isso acontece, isso é muito triste, né? É como se nós estivéssemos negando a nossa humanidade, né? Negando o amor, a paz, né? Em prol do ódio e da intolerância. Então veja, os conflitos religiosos hoje que ocorrem no Brasil, podemos dizer que são de diversos grupos. Por exemplo, entre os cristãos, né, aqui no Brasil, nós temos uma grande intolerância dos evangélicos para com os católicos. Da mesma forma, nós temos dos católicos para os evangélicos. Isso ocorre, né, devido às tradições que são seguidas pela Igreja Católica e pelas igrejas evangélicas, né? Principalmente envolve as questões das imagens, né, dos santos, e que são venerados dentro da Igreja Católica, né, e dentro da Igreja Evangélica são proibidos. Então envolve essa questão, envolve a questão da liderança do Papa, né, também. Então há muitos conflitos, né? O evangélico ele não gosta do católico, assim, o evangélico geralmente ele
ele acaba entrando em conflito com o católico, né? E o católico também muitas vezes acaba entrando em conflito com o evangélico, né? E assim, isso não deveria ocorrer, já que o princípio tanto de católicos como evangélicos é o mesmo, né? Que é Jesus Cristo, né? Centrado em Jesus Cristo. Jesus Cristo é o centro. Mas a intolerância é de tal forma, né, que muitas vezes uma pessoa católica e vai numa igreja evangélica pedir a ela que ela se converta, né? Mas onde estava a fé dessa pessoa? E a fé que essa pessoa, quando era católica, tinha, né? Não representa nada? A mesma coisa quando uma pessoa evangélica vai para uma igreja católica. Muitas vezes também é pedido para que essa pessoa, né, faça a primeira comunhão, faça crisma, mas onde estava a fé dessa pessoa? Por que ter que se converter? Não é? E não é só entre cristãos, né? A gente vê a intolerância hoje, como eu disse a vocês, entre as pessoas que são os seguidores da Umbanda e do Candomblé, sofrem muita intolerância, muito preconceito. As pessoas que são de minorias religiosas, graças a Deus, vocês sabem que eu sou budista, mas eu não sofro intolerância, minha gente. Nunca sofri sendo budista, intolerância religiosa, ninguém nunca me perseguiu, né? Mas também porque vocês sabem que eu tenho um grande respeito por todas as religiões, todas as crenças de todas as pessoas, católicos, evangélicos, pessoas da Umbanda, do Candomblé, mas isso não acontece em todos os lugares, né? As pessoas geralmente que seguem religiões diferentes, ou religiões pequenas, ou religiões que têm poucos seguidores, ou religiões do Oriente, acabam sofrendo grandes perseguições na sua vida. Isso acontece sim aqui no Brasil, principalmente no interior, né? Se você for no interior e você for de uma religião diferente, você é muito perseguido, você é muito mal visto. Aqui aqui em Recife, por exemplo, hoje a maior parte das pessoas aqui em Recife ou são católicos ou são evangélicos. E se você for de uma religião diferente, se você nem for católico nem for evangélico, você vai ser muito mal visto. Ou no mínimo você vai ser visto com desconfiança e com interrogações, né? As pessoas sem saberem o que significa, né, aquilo ali, né? O que significa fazer parte de uma outra religião que não seja a religião cristã, né? Então, vejam, esse conflito religioso, né, ele tem piorado com o aumento da intolerância. Então as consequências, né, da intolerância religiosa, da falta de respeito, da falta de convívio, né, ele tem aumentado nos últimos anos. Isso tem ocorrido no Brasil, bem evidentemente, com a mudança, né, de pessoas que seguiam uma religião e de repente mudam e passam a seguir uma nova religião. Essas pessoas, muitas vezes, quando se convertem, né, se tornam membros de outra religião, acabam se tornando muito intolerantes, né? Não aceitam, não querem respeitar aquela religião que ela seguia antigamente, ou respeitar novas religiões que estão surgindo. Então, tem aumentado, minha gente, nos últimos anos. Nos últimos anos, a intolerância, o preconceito, ele tem crescido muito. Então, se você não é de uma religião que a maioria segue, você é uma ovelha negra. Você é uma pessoa, como eu disse a vocês, que deve ser vista com desconfiança. Isso está correto? Será que Jesus deixou esse ensinamento? O ensinamento de não respeitarás o próximo? Será que foi dito isso? Será que Cristo disse isso? Será que Jesus disse, não ameis o vosso inimigo, não ameis os membros das outras religiões? Será que foi isso que Jesus ensinou? Não. Jesus disse, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Não existe maior mandamento do que o amor, né? Amar o próximo sem olhar quem é o próximo. Então, a gente tem que pensar nisso tudo, minha gente. Qual é o verdadeiro ensinamento que Jesus deixou? O de amar, o de respeitar, o de acolher, o de aceitar o próximo. Independentemente do que aquela pessoa acredite, independentemente de qual condição aquela pessoa esteja, independentemente de qual religião aquela pessoa siga, independentemente de nível social daquela pessoa, se ela é rica, se ela é pobre, se ela tem um carro, se ela não tem, né?
Então, independentemente dessas coisas, então a gente tem que pensar, por que que a intolerância hoje está crescendo tanto no Brasil? Por que o preconceito está crescendo tanto? Por que o ódio, né, o conflito entre as pessoas está crescendo tanto por causa das religiões? Só porque uma pessoa tem uma religião diferente? Então o que está acontecendo, minha gente, hoje? Né? Tudo isso é fruto de falta de amor no coração das pessoas. Pessoal, eu quero que vocês façam uma pesquisa. Vocês vão fazer uma pesquisa, vou deixar no caderno de vocês, sobre a intolerância e as religiões. Então esse vai ser o tema do trabalho que vocês vão fazer, vão deixar no caderno de vocês. A intolerância e as religiões. Então vocês vão fazer um trabalho com no mínimo 20 linhas, é uma pesquisa. Quero que vocês pesquisem, leiam e escrevam com as palavras de vocês. Não é para fazer cópia, não. Quero que vocês leiam, façam as pesquisas e na internet e tirem as suas próprias conclusões. Desenvolvam um raciocínio de vocês e escrevam, né, no mínimo 20 linhas. Certo, minha gente? Espero que vocês tenham conseguido compreender um pouco a nossa aula de hoje, do nosso conteúdo. Qualquer coisa, façam as perguntas no caderninho. Na próxima aula, eu tiro a dúvida de vocês. Tá certo, minha gente? Um abraço, pessoal. Até a próxima. Tchau, minha gente.